Dia, Léo. Boa noite, pessoal. A gente está aqui, tá eu, Vinícius, a Débora também, a parceira nossa aqui do Núcleo, que veio com essa ideia também da gente fazer essa apresentação aqui sobre Bitcoin, que a gente considera ser uma das principais tecnologias e inovações para os próximos anos. E a gente, e a gente sente uma necessidade de expor isso para o núcleo e o pessoal, todo mundo acompanhar. Então, isso pode passar aí. Ô, Débora, você apresenta o núcleo para a gente, por favor? Oi, gente. Tem poucos aqui que eu não conheço, mas eu sou a Débora. Eu sou vice-representante do Núcleo de Belo Horizonte. E o Núcleo, ele é a reunião, alumni da Fundação Estudar, né? São ex-participantes dos cursos, quem já fez os cursos da Fundação Estudar, que se reúnem e para manter aí todos os propósitos, todos os sentimentos, né, da Estudar. Então, são feitas aqui no Núcleo de BH algumas reuniões, nós tentamos fazer mensalmente, mas o objetivo do núcleo principal é esse, a gente continuar junto aí, divulgando essas ideias, fazendo essas reuniões online, presenciais e até happy hour, assim, para a gente estar sempre integrado e divulgando esse conhecimento para a galera. Agradecer, né, o Léo e ao Vinícius pela oportunidade. Espero que todos aproveitem aí o webinar. Valeu, Débora. Obrigado, hein? Léo, se apresenta aí para a galera aí. Igual a fundação ensina muita gente a se apresentar, né, e tudo, vou falar um pouquinho de mim aqui. Atualmente eu sou CEO e founder da Kryptonita, que é uma plataforma de social trade, de cripto. Vou falar melhor dela depois. E também sou da área de criptonomia e negócios da Blockchain BH, que é uma instituição focada em ensino e desenvolvimento de tecnologias em blockchain. Eu sou engenheiro eletrônico e minor em empreendedorismo pela Universidade Federal de Itajubá. Aí lá eu também fui membro da Liga de Mercado Financeiro, fiz Green Belt de Lean Six Sigma e também recentemente me graduei pelo Founders Institute, que é a maior aceleradora do mundo. Aí aqui pela fundação eu já fui no encontro anual, fui na conferência de mercado financeiro, de empreendedorismo, fiz o carreira de mercado financeiro também, foi o primeiro, e também fiz o liderança no ano passado. Aí quem quiser depois me adiciona aí no LinkedIn. Mas provavelmente eu já tenho bastante gente do núcleo aqui adicionado. Vinícius? Pode passar aqui, Léo? Pode. Kryptonita. Isso. Essa aí é a minha startup, depois vocês podem entrar lá no site. A gente conecta investidores experientes, traders experientes, com quem não conhece de cripto, quem não entende ainda, e a gente faz isso de uma maneira muito segura. Você mantém as bitcoins na sua carteira, então, na sua conta da corretora, então é uma maneira mais segura de investir, porque é um mercado bem complicado, tem muito golpe, então a melhor maneira é você manter o controle das suas criptos. A Blockchain BH é uma instituição de educação e de soluções em blockchain. Aqui, no nosso time, tem um pessoal muito competente, pessoal da área de negócios, criptógrafos, autor de livros, já desenvolvedores, o pessoal que já deu palestra para a realeza de Dubai. Recentemente, o fundador da instituição, essa semana passada agora, ele deu uma palestra no Banco Central Europeu, então a gente está tomando proporções muito legais aí no mundo e tudo mais, e a gente está trabalhando com esse foco em trazer educação para as pessoas, conhecimento sobre criptomoedas. Muito obrigado. Vamos lá, Vinícius. Bom, deixa eu passar aqui, Léo, calma aí. Pessoal, agora vocês viram aí que o Léo é sinistro, né? Eu sou um Hellis mortal. Perto do Léo. Vamos lá, falar um pouquinho de mim. Sou formado em Relações Internacionais aí pela UFRJ. Eu me apaixonei por criptomoedas no final de 2016.
Então, pena que eu não tinha dinheiro lá para comprar, né? Senão eu estaria com uma graninha boa agora. Mas eu gostei muito do tema em si, tá? Como história, e eu fiz a minha monografia sobre isso. Depois, quem quiser, só me pedir que eu passo, tá? O tema da minha monografia foi o mundo interdependente através das criptomoedas e blockchain. Interdependência, para quem não sabe, é uma teoria de relações internacionais, tá? Formada pelo Robert Keohane e Joseph Nye. São dois autores americanos aí de RI. E depois disso eu continuei no mercado, né? Eu trabalhava com meio de pagamento na Stone Pagamentos. E trabalhei um tempo com cripto, trabalhei numa gestora de criptomoedas no Rio de Janeiro, chamada QR Capital. Essa gestora hoje ela está recebendo aporte do BNDES, tá? Então ela está pequenininha ainda, mas está crescendo legal. E hoje eu trabalho numa gestora de créditos, aqui em São Paulo, na Capitalis, tá? E já realizei alguns cursos aí. Meu primeiro curso foi da Perestroika, sobre cripto. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, inclusive, que já até faleceram, já, infelizmente, que era o Oswaldo Oliveira, que era um dos caras mais famosos em criptomoedas do Brasil. Ele me deu aula. Tive aula com um dos fundadores da Foxbit, que era o João. Eu já tive, graças a Deus, o contato com um dos CEOs internacionais aí que cuida da Chapo, Chapo, o Zapo, né, como alguns chamam, é uma das maiores carteiras de Bitcoin do mundo. E, enfim, tenho uma experiência aí com palestras, já palestrei para alguns lugares, já tive a oportunidade de estar na PUC do Rio de Janeiro, já falei para o meu mini MBA, já tive algumas oportunidades aí legais de estar falando. Então, gente, eu falo muito, tá? Só que hoje eu vou tentar reduzir, porque o Léo tem bastante conteúdo para trazer para a gente. Se vocês acharem que eu estou falando muito rápido, vocês podem levantar a mão e falar alguma coisa, tá ok? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre Bitcoin. Tá? Os temas que a gente vai trazer hoje para vocês são a moeda no geral e meios de pagamento. Tá? O que é a Bitcoin, como é que ela funciona, blockchain. Bom, e o Léo vai trazer questões acima de Bitcoin, além do Bitcoin, investimentos, como investir de fato, como trazer isso como algo que você possa ganhar dinheiro. Bitcoin. Bom, galera, o chat está aberto aqui. Vou mandar um oi para todo mundo, tá? Quem tem Bitcoin aí, ou quem já usou Bitcoin alguma vez na vida? Tô vendo aqui que a gente está com 8 pessoas online, né? Tem alguém aí que já usou, já teve? Não? Eu e o Anderson, a gente faz a arbitragem, né, disso numa empresa. Irado, legal. Muito bacana, hein? A gente conhece isso desde o início do Desde o início do ano. ano agora? Ah, pô, bacana. Já deram uma experiência muito boa aí. Muito legal, gente. Enfim, aqui a gente tem 8 pessoas de um universo que a gente pode dizer que são pessoas instruídas, né? Todo mundo que está aqui tem uma certa educação e ninguém daqui usou. Então agora você imagina esse mundão afora, com um monte de gente ouvindo falar sobre isso e às vezes entra no ouvido e sai no outro. Se tá difícil para gente que tem instrução, que já está um pouco acima, imagina para o universo de pessoas que não tem nada. Então vocês podem considerar ainda, por mais que já tenha muita gente entrando nisso, muito dinheiro entrando nisso, um universo pouco explorado, tá? Só que eu vou falar, antes de falar de Bitcoin, eu vou falar com uma coisa que tem nada a ver. Os meios de troca no mundo, eles começaram muito antes da moeda. Começaram com caça e com troca. Como assim? O velho escambo, né? As pessoas tinham uma mercadoria e trocavam por outras. E aí o que acontece? A moeda, ela vem justamente para quebrar essa lógica do escambo. Por quê? Dentro do escambo, você pode ter um produto e você não quer aquele produto que a outra pessoa tem. E ela não quer o seu produto. Então, vocês querem outra coisa. Vocês dependem de um meio para intermediar esse desejo.
Qual que é esse meio? É a moeda. Então, a moeda ela é criada ali na Grécia Antiga, você tem exemplos na China, em diversas partes do mundo, como a gente vai ver aqui depois, de formas diferentes de se ter um intermediário financeiro, tá? O que é a moeda? Quais são as funções dela? Ela tem que ter durabilidade, transportabilidade, a gente vai ver que isso é questionável, tá? Ela ser transportável, ela tem que ter divisibilidade, não ser falsificável e fungível, ou seja, pode ser substituído por outros da mesma espécie, quantidade ou qualidade, ou seja, mesmo tipo de moeda, mesmo tipo de produto, enfim. Ela tem que ter um valor comum, ou seja, uma moeda tem que ser uma moeda. Eu não posso chegar aqui e apresentar para você R$ 1 e esse R$ 1 ser diferente do outro real de outra pessoa, tá? Por isso que as moedas de R$ 10 elas são parecidas, as moedas de 5, 50 são iguais, por essa questão da unidade de conta. Teoricamente, ela tem que ter estabilidade, tá? A gente vê na história que nem sempre isso é um fato. Por exemplo, o ouro ele já foi moeda em alguns lugares e nem sempre ele teve estabilidade constante. Ela tem que preservar valor, ou seja, sua moeda ela tem que ela tem que funcionar daqui a alguns anos. E aí a gente tem outro questionamento, por exemplo, a moeda da Venezuela atualmente ela não preservou valor, mas ela é uma moeda considerada moeda. Por quê? Porque tem um Estado por trás. Então existem outros valores diferentes desses três que estão aí, tá? Esse caso aqui ele vai ser interessante para vocês entenderem o Bitcoin, tá? Tem tudo a ver com o Bitcoin, esse caso da ilha Iap, da Pedra Feia. É o seguinte, essa pedra, ela pesa uma média, essa imagem que vocês estão vendo, 1 tonelada. Então, como a gente viu lá, não tem como você transportar uma pedra dessa para um outro lugar, certo? E qual que é o grande problema, né? Como é que você vai trocar coisas com uma pedra dessa? Nessa comunidade, que era lá na Ilha Iap, né, ela foi visitada aí por alguns dos grandes economistas, e um desses caras é um que estuda comportamento financeiro, é o Felix Martin. Basicamente, se entende o seguinte, lá as pessoas concordavam uma com as outras sobre o valor dessa pedra e elas passavam por tradição oral. Então, digamos assim, você tem uma casa, você tem essa pedra, a outra pessoa tem essa pedra e essa pessoa quer comprar a sua casa com essa pedra. A pedra vai continuar parada no mesmo lugar, só que ela vai passar para você oralmente e todo mundo da comunidade vai saber que aquela pedra te pertence. Isso é uma quebra de paradigmas assim dentro do universo de meios de pagamento, porque a gente sempre entende que meio de pagamento é quando você está passando alguma coisa para a mão de alguém, e não necessariamente. E o Felix Martin ele bota a melhor tradução para isso, que é o quê? Uma moeda não é em si dinheiro. Dinheiro é o sistema de contas de crédito e compensação representado por aquela moeda. Ou seja, é como se dentro dessa pedra existisse uma representação de débito e crédito. É um grande livro-razão que está dentro dessa pedra intrinsecamente, só que no caso da Ilha Iap, ele é passado de forma oral. Tá? Até agora está todo mundo claro para todo mundo? Tudo certo. Se tiver alguma dúvida aí, pode falar, hein, galera? Eu queria falar um negócio um minuto antes ali, ó. Pode falar, Léo. Volta 2 slides aí. Essa questão do preservar o valor aí, é a questão também de preservar o poder de compra no tempo, né? Preservar o seu trabalho, o fruto do seu trabalho que te gerou aquela riqueza nesse instante, e você ter como preservar isso hoje, economizar para gastar posteriormente. Foi, Léo? Pode passar? Isso pode passar. Valeu. Então, qual que é o grande problema de uma moeda, tá? Oi, pode falar, Thiago. Oi, pode falar. Bom, pensei que alguém tivesse alguma coisa para falar. Qual que é o grande problema da moeda? Você não consegue transportar 1 milhão de moedas. Ainda mais se a gente tem que pensar sempre no tempo lá atrás, 1000 anos atrás,
500 anos atrás, transportar 1 milhão de moedas é uma coisa muito complexa, porque é pesado, você tem riscos de segurança, enfim, existem várias coisas que implicam num problema para você transportar isso tudo. Pensando nessa forma de melhoria, o que se cria? Se cria a cédula. A cédula nada mais é do que uma representação de muitas moedas. Então, por exemplo, se eu tenho uma cédula de R$ 100, ela é a representação de 100 moedas de R$ 1, beleza? E por aí vai. Então, os estados começam a criar essas cédulas para poder simplificar a transferência de dinheiro. Só que o que acontece? Uma cédula de R$ 100, ela tem de uma demanda. Se você precisa de 1 milhão de cédulas de R$ 100, continua sendo complexo você carregar esse dinheiro. E aí nasce o cheque. O cheque, ele é um pouco diferente da cédula. Por quê? Dentro de um cheque, você tem milhares de cédulas, ou quantas cédulas você quiser. Ele é um componente que garante para você o tanto de débito que você tem no banco, né? O dinheiro que você tem no banco, e ele te dá esse poder de compra, ou esse poder de carregamento, se você quiser levar e transportar para algum lugar. Só que aí nasce uma outra figura que eu vou explicar para vocês como ele surgiu, para vocês entenderem. O cartão de crédito, tal como ele é hoje, ele não surgiu assim no estalar de dedos, né? O Frank McNamara, ele era presidente da Hamilton Credit Corporations. Era uma companhia de crédito na década de 50. E conta a história que ele estava dentro de um restaurante, ele pediu a conta e quando ele foi pagar, ele viu que tinha esquecido a carteira. E aí, nesse momento, ele falou, cara, eu não quero ir em casa pegar minha carteira ou pedir minha mulher para trazer minha carteira. Eu quero pagar isso aqui sem ter que voltar. E aí, ele, como era presidente de uma companhia de crédito, ele assinou uma espécie de cheque, tá? Uma carta, comprometendo que ele ia dar um crédito pro estabelecimento no valor que ele tinha na compra da comida dele, tá? E aí nasce o cartão de crédito. O cartão de crédito ele se expande pelos Estados Unidos. O Diners Club foi o primeiro cartão de crédito a existir. Em seguida, o American Express. São os 2 primeiros cartões do mundo. E eles começam a se expandir de uma maneira muito rápida. Por quê? Você libera crédito para os estabelecimentos. É como se você fosse um clube de fidelidade. Você permite aqueles estabelecimentos receberem das pessoas sem elas terem o cartão na mão. E aí começa esse cartão virar. Muitos bancos fazem conglomerado nos Estados Unidos, até que a tecnologia evolui, a gente chega a um momento de financeiro, no qual já existe a internet, e hoje existe o cartão de débito e cartão de crédito eletrônico, que é essa figura ao lado, que a gente está com essa bandeira Visa. Tá? Essa parte eu considero a mais legal e mais importante da minha apresentação. Por quê? É aqui que o Bitcoin começa a fazer sentido, gente. A gente está entrando no universo digital, tá? E a gente depende de muitos intermediários para isso existir. Então, como que funciona hoje uma transação de cartão de débito ou de crédito? Essa transação, ela sai da lojista, desculpa, gente. A pessoa chega até o lojista com o cartão de crédito dela, ela escolhe a mercadoria ou o serviço e ela vai precisar passar esse cartão, tá? Vai precisar de uma maquininha, essa maquininha a gente chama de adquirente, tá? E ela vai começar a fazer a leitura e intermediação entre todos esses atores que estão participando. Então, teoricamente, o dinheiro sai da conta do consumidor quando ele paga a fatura para pagar o emissor. O emissor é quem? É o emissor do cartão. Então, por exemplo, quando vocês têm um cartão do Nubank, o Nubank é o emissor do cartão. Só que se vocês olharem lá no rodapé do canto direito, a bandeira do cartão não é o Nubank, a bandeira é Mastercard. Tá? Ou seja, a Mastercard ela opera tudo eletrônico, ela cria toda essa burocracia, digamos assim, não é bem uma burocracia, mas essa legislação eletrônica para todo mundo, para todos os participantes, para que se torne uma coisa uniforme. E a adquirente, ela conecta todo mundo que está nessa transação.
para voltar uma filipetazinha para o lojista, para você receber dizendo, ok, sua transação foi aprovada, ele pagou tanto. Tá? Ficou claro para todo mundo isso aqui? Bom, acho que ninguém tem dúvidas. Vou continuar. Qual que é a grande questão disso aí? Tudo isso a gente precisa de vários intermediários. E tudo é centralizado em algum ator, em alguma pessoa, em algum ente financeiro, tá? Seja em transações bancárias, cartões de crédito, registros de imóveis, que a gente precisa ali de um cartório, informações sobre seguro, que tem a seguradora, informações sobre identidade, que a gente tem o governo, uma reserva de hotel, que ela é feita com um grande hub que vai te levar ao hotel, aluguel de carros, tem a Movida, enfim, tudo isso é movido por alguma empresa, alguma plataforma, tudo é centralizado em algum lugar. Qual que é o grande problema? A gente começa a entrar na revolução da indústria 4.0, na qual essa indústria ela começa a se descentralizar, tá? Essa indústria ela fica completamente independente. Então, como por exemplo, você hoje, claro que a tecnologia ainda não é autônoma o suficiente para você fazer isso, mas você já pode fazer de ter um painel solar na sua casa, você ter um gerador de energia elétrica, uma bateria, na verdade, e dessa bateria, o que sobra de você, você vender para os seus vizinhos. Você não depende mais de um gerador de energia elétrica, de um transmissor através de fios elétricos para chegar até a sua casa. É possível, claro que é muito caro, mas é possível você fazer isso. Só que nessa economia, você começa a ter problemas. Por exemplo, quem vai administrar todas essas transações que vão ocorrer em tempo real? Vai ser a máquina de cartão? Então, toda vez a gente vai ter que esperar a adquirente ler em algum lugar que a pessoa tem saldo para poder transferir esse dinheiro. Enfim, tudo isso é uma complexidade a mais para essa economia que ela está nascendo, tá? E aí que vem a história do Bitcoin. É aí que o Bitcoin começa a se tornar algo interessante. O Léo vai falar mais sobre descentralização com vocês, mas é bom entender que o Bitcoin ele sai dessa lógica centralizada e ele entra numa lógica descentralizada. E aí eu vou começar a falar um pouquinho sobre ele agora. O Bitcoin ele surge com um ambiente de internet. Léo, se você quiser falar também sobre esse momento, você fica à vontade. E como que é esse ambiente? Dentro desse ambiente de internet já existiam cypherpunks, fóruns de internet completamente anárquicos, independentes, que cada um seguia suas concepções. Dentro desse ambiente existiam esses tais cypherpunks, que eram pessoas que lutavam pela autonomia da internet e já discutiam em fóruns de internet sobre o que seria melhor para uma internet completamente autônoma, tá? Uma internet que tivesse autonomia sobre si. Somado a isso, a esse momento de cypherpunks com fóruns de internet, debate, existia em paralelo, no mundo real, uma crise financeira rolando. Essa crise financeira é a crise subprime, acho que todo mundo aqui está alinhado, quem não tiver a gente pode falar um pouco mais, mas basicamente essa crise ela tem vários atenuantes, desde as próprias companhias de crédito, companhias financeiras, como o próprio Estado. Porque o Estado injeta dinheiro, esse dinheiro ele gera na economia, e quem que é beneficiado por esse dinheiro gerado direto pelo Estado são as grandes instituições financeiras, como JP Morgan, e entre outras. E nessa crise financeira, no auge dela, nasce o paper do Bitcoin. Então, em outubro de 2008, um grupo de pessoas chamado Satoshi Nakamoto lança um paper falando sobre uma versão de dinheiro eletrônico que ele estava criando, né, que ia permitir pagamentos online e que poderiam ser passados de uma parte a outra sem necessidade de instituição financeira. Ele fala isso num fórum e gera um grande debate. As pessoas dizem que é impossível gerar um dinheiro peer-to-peer,
por causa das características da internet, etc. Mas esse bloco ele é gerado no dia 3 de janeiro de 2009, com uma frase que é feita dentro desse bloco de Bitcoin, escrita The Times, 3 de janeiro de 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks, que basicamente significa o chanceler, lá, a pessoa responsável pela Inglaterra, no caso, né, do The Times, ela estava autorizando um segundo resgate dos bancos. O Estado estava resgatando os bancos. Então, o Bitcoin ele já nasce com uma grande crítica política e social. Ele critica o sistema financeiro, tal como ele é, e ele propõe uma solução. Ele diz, eu sou a solução. E quais são as grandes vantagens e propriedades do Bitcoin? O que ele tem de diferença? Tá? Como eu falei, a propriedade da internet. Na internet tudo é uma cópia, nada é escasso, tudo é multiplicável. Então, o Bitcoin ele previne isso. Ele, através da blockchain dele, ele tem um mecanismo de prova de trabalho, enfim, diversas questões que estão envolvidas no próprio Bitcoin, que ele impede que o Bitcoin que eu transfiro para o Léo, ao mesmo tempo eu consiga transferir para a Débora, por exemplo. Eu não consigo. E tudo isso é validado sem a necessidade de um banco, tá? Eu botei validação de terceiros, mas seria melhor, até ao invés de terceiros, ser instituição financeira. Não é necessário um banco, não é necessário uma corporação ficar validando transações. Você pode abrir seu computador agora, você pode baixar o histórico do Bitcoin e você ser um validador. Você vai validar as transações junto com toda a rede. Essas transações elas são imutáveis, nenhuma transação é capaz de ser alterada. Então o Bitcoin ele já roda desde 2009, sem nunca ter tido um caso de sucesso de ataque à sua rede. Por quê? Porque para você modificar uma transação, você precisa modificar todas as outras anteriores, e isso, com a capacidade computacional hoje do mundo, é praticamente impossível, tá? Os participantes eles podem ser anônimos, não completamente anônimos, mas ele consegue ser pseudônimo e você não consegue se identificar. Você transfere dinheiro, você transfere propriedade através de códigos. É possível rastrear as pessoas se você souber a origem do dinheiro. Então, lavar dinheiro com Bitcoin é mais difícil do que lavar dinheiro, por exemplo, com restaurante ou algumas outras coisas que já existem no nosso dia a dia. Por exemplo, o tráfico de drogas, ele é muito mais fácil para ele lavar dinheiro com real do que com Bitcoin. Novas moedas são feitas através do modelo prova de trabalho. O Satoshi, quando ele cria o Bitcoin, ele já cria uma regra que o Bitcoin, a cada bloco dentro do Bitcoin é criado a 10 minutos, 50 Bitcoins vão ser criados. Esse é o modelo de prova de trabalho. Como que são criados esses 50 Bitcoins? Uma pessoa no mundo, aleatoriamente, ela acha um código que leva ela a encontrar um bloco. Essa pessoa ela é remunerada por isso. Só que cada vez que uma outra pessoa entra, esse bloco, essa capacidade de achar esse bloco fica mais difícil. Então, ela vai remunerando mais e mais. Remunera a mesma coisa, 50 Bitcoins, lá no primeiro, em 2009, mas vai ficando cada vez mais difícil para atingir esses 50. E uma coisa bacana é que a cada 4 anos, em média, essa remuneração, essa emissão de 50 Bitcoins a cada bloco, ela diminui. Então, isso se chama halving. Hoje nós estamos no terceiro halving e cada bloco de Bitcoin hoje remunera 12,5 Bitcoins. Em breve, ano que vem, cada bloco de Bitcoin vai remunerar, se eu não me engano, 6,25 Bitcoins por bloco. E esse mecanismo de distribuição de pessoas no mundo inteiro, vendo a rede, podendo validar as transações e vendo para cada lugar onde o Bitcoin está sendo transacionado, isso se chama blockchain. Ou seja, são uma cadeia de blocos. São blocos que são gerados a cada 10 minutos e são validados por pessoas no mundo inteiro de maneira descentralizada.
O Léo vai falar um pouco mais sobre o blockchain, ele vai trazer mais assuntos para vocês e espero que vocês tenham gostado. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, sobre esse assunto? Vocês gostariam de fazer uma pergunta? Agora eu vou passar a bola para o Léo. Isso, eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá. Enquanto isso, eu vou aguardando aqui, ver se alguém tem alguma dúvida, Léo. Vocês podem fazer agora que... Vou continuar a parte de blockchain aqui. Deixa eu... Então, mas aí o Bitcoin então foi a primeira moeda e depois já vieram várias outras, né? Oi? Isso. Isso, nós vamos chegar lá. O Léo vai falar melhor sobre Tá bom. Mas pode fazer pergunta, gente. Não fica... Não é porque ele vai falar agora não que vocês podem perguntar. Mas o Bitcoin é a primeira criptomoeda. O Satoshi Nakamoto, para quem está assistindo aí, ninguém sabe quem é ele, tá? Deixa eu compartilhar aqui, ó. Ô, Vinícius, faz uma coisa. Para de compartilhar a sua aí. Pronto, já parei. Deixa eu ver se agora o meu vai. Tá indo o meu, então? Compartilhou a minha tela? Tá indo. Certinho, então, né? Certinho. Então, eu vou dar continuidade aqui nessa parte que o Vinícius parou de blockchain. Vou tentar explicar resumidamente o que é e qual que é o poder que isso tem. A questão dela ser descentralizada significa que ela não tem um ponto de ataque. Não tem como você hackear a rede blockchain, você não consegue falsificar uma transação, ela torna isso tudo muito difícil. E lá nas propriedades da moeda, como reserva de valor, ela tem a propriedade ali de resistência. E essa questão da descentralização dela, tudo isso, a blockchain, ela é uma rede resistente. Ela é resistente a falhas, a ataques. Não tem ninguém, nem fora da rede, nem dentro da rede, capaz de tirar essa rede do ar. Os mecanismos, eu vou explicar como que funciona esse mecanismo. É uma rede descentralizada, então aqui são os modelos de rede, não tem um centro de ataque, nem um agente central para fraudar essas transações. Outra questão também é a questão da rede de blocos, da cadeia de blocos. Como que isso funciona? Os registros das transações, eles são colocados em blocos, que são processados a cada 10 minutos. Então, funciona assim, toda transação que vocês fazem vai para um ambiente onde os mineradores ficam aguardando aquelas transações ali e cada minerador monta o bloco do jeito que quiser. E esse bloco tem um tamanho específico, então ele escolhe as transações ali que está pagando as maiores taxas, ele vai e monta o bloco da maneira que ele quer, na ordem que ele quer, e cria esse bloco, e a partir daí ele também seta um timestamp, que é um selo de tempo, e ele busca validar essa transação na rede. Esse processo da validação da transação na rede é a chamada mineração. O que acontece? Cada transação, cada bloco, tem uma hash diferente. O que é uma hash? Aí entra a questão da criptografia. A hash é um mecanismo que você tem uma solução matemática que é única. É uma resposta única. Então, se eu escrevo Leonardo e Vinícius, eu tenho uma hash. E se eu escrevo Vinícius e Leonardo, eu tenho uma outra hash diferente. E como que funcionam os blocos? A partir do momento que você cria um bloco e o minerador minera esse bloco e a rede valida, entende que esse bloco foi minerado, a hash do bloco anterior vai para o bloco posterior. Ou seja, eu faço toda aquela cadeia de informação, onde uma informação vem da informação anterior. Então, eu não consigo chegar num bloco anterior e, por exemplo, fraudar uma transação que aconteceu no passado
porque para eu fazer essa mudança, toda a rede de mineradores tem que visualizar, tem que aceitar essa modificação que eu impus na rede. Só que esse caminho da rede de blocos, ela caminha no sentido do bloco, da rede mais longa de blocos. Então, os mineradores, eles simplesmente seguem a rede mais longa. E o que acontece? Por que eles seguem a rede mais longa? Eles estão numa espécie de loteria. É a questão esse algoritmo de consenso chamado Proof of Work. O que acontece? Antigamente, a Bitcoin era minerada por simples computadores. O poder computacional dos nossos notebooks já era suficiente para minerar Bitcoin. Só que o Proof of Work quem tiver o maior poder computacional tem mais chances de acertar o bloco, de acertar qual é a hash que vai fechar o bloco, vai selar o bloco. E quem acerta esse número, ganha a recompensa do bloco. Então, o que eles fazem? E eles seguem essa rede de blocos aqui, e eles seguem sempre a linha maior, sempre a cadeia de blocos maior. Por quê? Porque quanto mais tempo eles perdem, se eles perderem tempo seguindo uma rede de blocos menor, eles estão perdendo o tempo deles para poder minerar os novos blocos. E eles estão sempre correndo atrás de minerar, de ter essa recompensa e ganhar as novas bitcoins. E dessa maneira, aqui no início do bloco, eles também setam enviando bitcoins para uma carteira deles. É assim que é a criação de bitcoins. E esse é o modelo de como acontece a criação. Aí o Vinícius explicou um pouco que essa criação. A criação de bitcoins ela acontece de 4 em 4 anos, acontece um halving. Os blocos são minerados a cada 10 minutos e para manter esses 10 minutos, o nível de dificuldade da rede sempre vai aumentando. Então, quanto mais supercomputadores colocam na rede, maior o nível de dificuldade fica. Então, sempre fica ali em média de 10 minutos para minerar um bloco. Os primeiros blocos se minerava 50 bitcoins a cada 10 minutos. E de 4 em 4 anos acontece esse halving, que o Vinícius apontou. Então, caiu de 50 para 25. Agora, aí depois caiu de 50 para 12,5, que é o que a gente está agora. Ano que vem vai cair de 12,5 para 6,25. Depois, 4 anos depois, vai cair de 6,25 mais um pouquinho, vai cair mais um pouco. E ele cria essa assíntota, essa curva assíntota em 21 milhões de unidades. Ou seja, a blockchain, além de tudo, a blockchain da Bitcoin especificamente, além de tudo, ela nos dá essa previsibilidade de emissão de novas moedas. E essa também é a questão da imutabilidade, porque todos os membros da rede estão ali em busca de novas bitcoins, eles querem ganhar mais bitcoin. Bitcoin é um bem precioso e eles sustentam essa rede. Então, a Bitcoin e a blockchain é o seguinte: Bitcoin e a sua tecnologia trouxeram à abundância do mundo digital o conceito da escassez. A partir de sua criação, surgiu o conceito dos ativos digitais. Não há necessidade de confiança num intermediário centralizador. E esse intermediário centralizador, ele também não é um ponto de fraqueza, não existe esse ponto de fraqueza. E o interesse econômico individual de cada membro da rede que a mantém funcionando. Agora eu quero falar um pouco. Vocês têm alguma dúvida? Que agora podemos tratar um pouco mais das dúvidas ali sobre a blockchain e a Bitcoin. Vinícius também, se quiser acrescentar algum ponto. Que agora eu vou. Eu tenho uma dúvida porque blockchain ela não é necessariamente para criptomoeda, certo? Existe tecnologia para guardar documentos, por exemplo. Uma vez eu li sobre isso, mas assim, bem superficialmente. Sim, eu o próximo passo agora vai ser falar sobre isso, então.
Então, eu vou falar das outras utilizações, então, já da blockchain, já que não apareceu outra dúvida. Depois do Bitcoin, surgiram outros criptoativos, outros modos de criar blockchains, outras DLTs, surgiram conceitos mais avançados também, que são os smart contracts, tokenização, tokens não fungíveis, DAOs e LEX. Eu vou explicar isso aqui. Isso aqui tudo vai ser mais para trazer a dúvida para vocês, trazer a curiosidade e ver o tanto que esse mundo, o tanto que o mundo das criptomoedas, da blockchain, o tanto que isso é incrível. Outros criptoativos, depois da Bitcoin, quando o pessoal conheceu o quão fantástico é isso tudo, eles começaram a bolar outras maneiras, outras tecnologias, propondo outras moedas que eles dizem ser melhor do que a Bitcoin. E nisso tudo, nesse site aqui, CoinMarketCap, que vocês têm que entrar e acompanhar ali, lição de casa é acompanhar o site CoinMarketCap, porque lá tem muita informação. Você vai ter muita mesmo. Informação de 2.400 criptomoedas que tem listadas lá. Aí são diversas tecnologias, tem algumas moedas que são, elas têm uma proposta de você fazer transações secretas, porque a blockchain da Bitcoin, você consegue ver tudo que acontece, né? Você não sabe quem está fazendo as operações ali e consegue ver tudo que acontece. A blockchain da Monero, por exemplo, você não consegue acompanhar o que as pessoas estão transacionando, o que as carteiras estão transacionando. Também existem um outro conceito de moeda, que são as stablecoins. A Bitcoin era muito volátil e fica complicado para o dia a dia, né, o pessoal utilizar ela como uma moeda. Então, eles utilizaram dessa tecnologia blockchain para criar outras moedas. Aí, essas moedas geralmente são tokens de fundo. Para cada $1 emitido, teoricamente, existe $1 numa conta no banco, esperando para ser sacado algum dia. É mais ou menos isso o que o Facebook propõe com a LibraCoin também. Sobre algumas DLTs. Isso aqui é para trazer a dúvida. Esse vermelhinho aqui da ponta de cima é o Proof of Work da Bitcoin. Depois surgiu vários outros modelos. E por que tem tanto modelo diferente? Aí o pessoal queria criar criptomoeda para tudo, Bitcoin, mecanismos para fazer várias coisas. Então, em busca de performance, outras utilizações, maior segurança, talvez, e questão de governança ou gastar menos energia. Tem várias metodologias de distributed ledgers, que esse ledger é a questão do livro-caixa. A tradução é mais ou menos um livro-caixa. Outra utilização de blockchain. Como ela é imutável, tudo que você coloca ali é imutável, você coloca um documento nessa rede blockchain, ele nunca mais vai sair dali. Ninguém vai tirar ele dali. Para onde que isso é útil? Por exemplo, nos cartórios. Você hoje precisa de pagar taxa no cartório para poder fazer um registro de um documento, ou para garantir que aquele documento é verdade ou não, etc. Cheio de intermediários, o cartório tem várias burocracias em torno dele, até ele chegar ali até você, e você com ele tem mais muita burocracia. Isso hoje já é indiferente. A blockchain, você está a um passo, um mundo de tecnologia para você registrar e nunca mais esses documentos que você precisava de guardar no cartório, você já pode guardar tranquilamente na blockchain. Questão de logística, controle da qualidade. Você pode registrar cada passo de um processo de logística, desde a fabricação de um produto, os lotes de qualidade, lotes de produtos, tem vários casos na agricultura,
por exemplo, se apenas uma parte, uma região da plantação, da colheita, teve algum fungo, alguma coisa, você não precisa, alguma coisa que seja, que traga risco ao ser humano, você não precisa de jogar toda uma colheita fora. Você pode fazer, ter essa rastreabilidade e com essa rastreabilidade você já economiza de poder gravar só, de jogar fora só a parte que interessa. Desculpa aí que eu estou agarrando um pouquinho aqui, mas aí, ó, blockchains públicas e privadas. Baseado nisso, em questão de cartórios, de logística, controle de qualidade, etc., eles criam blockchains específicas para esses fins. Então, existem projetos que são blockchain para logística. Então, cria-se como se fosse criar uma outra Bitcoin, um outro ambiente só para esse tipo de armazenamento. E isso torna os processos mais simples nas indústrias e nas grandes fábricas. Dada essa imutabilidade da blockchain, aí o pessoal foi mais longe um pouco e pensou, e se eu criar contratos imutáveis? Se eu criar uma regra que ninguém no mundo consiga quebrar? Não existe um terceiro para mudar essa regra desse contrato. São programas de computador que você publica num ambiente, dessa blockchain, e ninguém mais tira isso do ar. E as utilizações, o nível que isso chega é assustador. Em 2014, surgiu a Ethereum, que é uma plataforma de desenvolvimento de smart contract. A Ethereum, ela é um ambiente, você programa em cima dela, e esse programa que você cria ali, ele nunca mais vai sair do ar. Grandes poderes também têm grandes responsabilidades. Então, já foram perdidos milhões de dólares com programas mal feitos, por exemplo. E essa questão dos smart contracts é um mundo é uma infinidade de coisas a se fazer em torno disso aí. O contrato mais comumente realizado na Ethereum é a criação de tokens, ou seja, a Ethereum virou um ambiente de criação de outras criptomoedas. O token é uma criptomoeda que você não precisa de quebrar a cabeça e falar, pô, vou criar minha blockchain para eu criar minha criptomoeda. Não, você chega na Ethereum ali, com coisa de 5 minutos, você já cria o seu token e pode, por exemplo, fazer um crowdfunding para a sua startup. Isso aí, essa questão do crowdfunding para startup arrecadou 24 bilhões de dólares em 2018. Uma coisa que não existia há poucos anos atrás é uma necessidade do mercado. Assim que surgiu, foi um sucesso em número... Ô, Léo. Oi. Uma pergunta, mas esse token é o mesmo token que a gente usa, por exemplo, para fazer assinaturas eletrônicas? Não. Token é o nome dado para as criptomoedas que não têm blockchain própria. É como se fosse uma ficha de cassino. Por exemplo, também poderia... por exemplo, a Bitcoin é uma coin, né? Eu te mando coins de Bitcoin, por exemplo. E token, eu crio tokens, eu crio ali uma criptomoeda, eu posso criar ali uma criptomoeda chamada Leonardo. E aí ela seria um token, porque eu não vou perder tempo fazendo uma blockchain para mim, sendo que eu já posso usar emprestado a blockchain da Ethereum. Entendeu mais ou menos? Entendi, sim. Cria uma moeda. Por exemplo, eu posso criar ali 100 milhões de tokens Leonardo e você cria 30 milhões de tokens Deba. Aí eu distribuo meus tokens da maneira que eu quiser. Aí essa questão da distribuição dos tokens é o ICO. Aí o pessoal jogava ali 20%, 50% de tokens à venda e
e esses tokens geralmente eram vendidos ou em Ethereum ou na Bitcoin. Então, pessoas do mundo inteiro podem investir nos meus projetos agora, nas minhas ideias. Aí surgiu muita ideia mirabolante, surgiu muita coisa, e cerca de 90% dos ICOs foram fracassados, e todo mundo que investiu nos ICOs ali naquele período, 2017, 2018, perdeu muito dinheiro. Em compensação, o pessoal desses projetos, apesar de ter tido muitos golpes, muitos projetos sérios receberam muito investimento e hoje eles estão com esses bilhões de dólares trabalhando para começar a entregar resultado. E também existe a questão do Security Token. O Security Token, ele pretende ser regulado pela CVM e pela SEC, porque eles têm características de valor mobiliário. Então, muitas vezes, eles são ações de uma startup, alguma coisa desse tipo. E aí já entra no ambiente ali já entra ali no ambiente da CVM. É porque o pessoal está mandando recado aqui no chat, deixa eu dar uma olhada aqui o que é. Sou eu que mandei, Léo. Sou eu que mandei. Comenta aí. Não, eu falei da Tezos, só que a Tezos eu acabei confundindo, mas a Tezos nunca foi token. Eu confundi isso, mas aí eu já foi token e virou uma blockchain própria. Então eles arrecadaram através do Ethereum, foi fazendo um token de Ions e passaram para a blockchain própria. Zilliqa também, enfim, outros projetos. Sim, e é questão também é a nomenclatura, né? O token, ele até poderia dizer assim também que você distribui tokens da Bitcoin, por exemplo, mas a ideia, o token é aquela unidade que você está enviando entre as pessoas, ou aquela fração que você está enviando, é o que você manda, porque como é um negócio totalmente digital, né, precisa de ter essa referência. Aí o nome o token é como se fosse a ficha do cassino, como se fosse a ficha das criptomoedas. Detalhe, Bitcoin, todas essas moedas, elas são moedas fungíveis, são criptomoedas fungíveis, tokens fungíveis. Como o Vini explicou lá no comecinho, eles são divisíveis em várias partes, e essas partes são homogêneas. Então, eu posso dividir uma Bitcoin em 1000 pedaços, 1001 pedaços, e a gente troca essas partes e elas têm sempre o mesmo valor. Existem também os tokens não fungíveis, que também são desenvolvidos na plataforma da Ethereum. O que acontece? O que eles fizeram? O maior caso de token não fungível é a questão deixa eu melhorar isso aqui. O maior caso tá certo. O maior caso dos tokens não fungíveis é a questão do CryptoKitties. São esses gatinhos aí mesmo, gente. Cada gatinho desse aí recebe um código diferente. É como se fosse cada um deles fosse uma Bitcoin diferente, fosse um token diferente do outro. E lá no jogo eles fizeram vários malabarismos ali, que você pode cruzar gatinho com gatinho, aí cada gatinho vai surgindo de outras maneiras, não sei o quê. Esse gatinho roxo aqui já chegou a valer mais de $200 mil, porque ele foi o primeiro gatinho do jogo do CryptoKitties. E hoje no mundo tem uma pessoa que é proprietária desse gato. A gente vê a imagem dele aqui, mas o gato original está na carteira de Ethereum, junto com Ethereum e outros tokens Ethereum de alguém. Esse é o nível na questão de jogos. Também, por exemplo, aí eles estão desenvolvendo vários outros jogos. Tem esse outro jogo aqui também, o Mundo do Ether, que são monstrinhos, e existe
Aí, em cima dessa questão desses tokens não fungíveis e questão de jogos, tem também outras plataformas, como a plataforma da Waves. A plataforma da Waves, ela tem um foco gigante também na criação do desenvolvimento para jogos. A gente teve um jogo que teve uma repercussão muito grande, foi o Pokémon GO. Imagina brevemente um Pokémon GO que não dependa da Nintendo para existir. Eles vão lançar, não sei, 10 Pikachus pelo mundo, e quem tiver cada Pikachu ali é o proprietário, ninguém mais cria Pikachu, nem a Nintendo, nem ninguém. Ele está na sua carteira de Ethereum, na sua carteira da plataforma que eles escolherem usar, e ele é seu. O que está sendo desenvolvido em blockchain para jogos é uma coisa incrível. Existe essa plataforma OpenSea, que é um marketplace de trocas de tokens não fungíveis. Aí ali você pode trocar seu gatinho por Ethereum, ou então vender, né, efetivamente vender o seu gatinho por Ethereum, ou então trocar o seu gato por um monstro aqui do mundo do Ether. E, gente, tem jogo demais, tem muito... Esses são os chamados collectibles. A única coisa que você consegue fazer com isso hoje é colecionar. Brevemente vai ter muitos jogos, muita coisa desenvolvendo nesse sentido, questão de jogos. Agora já é um nível mais avançado de blockchain, já é um nível mais avançado de entendimento. O que acontece? A partir daqueles smart contracts, onde você cria contratos, você cria programas de computadores imutáveis, o pessoal começou a desenvolver tudo em cima disso e conectar essas coisas. No futuro, a tendência das empresas é deixarem de ser empresas e se tornarem comunidades descentralizadas. Todos os softwares são open source e você desenvolve tudo de maneira descentralizada em torno deles. O que é uma DAO? Uma DAO é uma organização que não tem um presidente, não tem um dono, ela simplesmente existe. Para isso, existem metodologias de governança descentralizada, curadoria do que se publica lá, tudo de maneira descentralizada. E não é votação, é consenso. Então, aí entram aqueles algoritmos de consenso e as redes passam a funcionar de maneira incrível. Aí entra a questão dos anarquistas, dos criptoanarquistas, que eles falam que não precisa de governo. Não precisa de governo. A partir dessas plataformas, é possível as pessoas se organizarem em consenso e atingirem grandes coisas. Aí, aqui eu cito algumas plataformas aqui, são questões tecnológicas de como eu criar um site, alguma coisa efetivamente descentralizada na internet. Aí eu preciso de metodologia de identidade, pagamentos, comunicação, armazenamento, banco de dados e computação. Todas esses nomes aqui, Ethereum, UPort, PPS, IPFS, Storage, tudo isso são plataformas descentralizadas. Elas possuem uma blockchain própria, possuem seus tokens. Você pode ir comprar tokens dessas plataformas agora. E o que acontece? Você cria essa rede de informação, de armazenamento, de banco de dados. Então, você cria programa de computador, você cria um programa de computador que ninguém no mundo consegue tirar do ar. A IPFS sozinha, por exemplo, ela é um projeto sensacional. Na China, é proibido acessar a Wikipédia. O que eles fizeram? Colocaram a Wikipédia na IPFS. A IPFS é uma blockchain que aceita muita informação, ela consegue armazenar muitos dados.
E ninguém na China nem no mundo consegue impedir você de acessar essas plataformas descentralizadas, porque não tem o ponto de ataque, o ponto de fragilidade. Aí imagina você conectando tudo isso, pagamento, identidade, armazenamento, banco de dados, computação. Você pode criar sites inteiros nessas plataformas sem ter a menor dificuldade. E você não tem um ataque de um governo ou da comunidade. Você cria isso e a partir do momento que você criou, ele fica criado. A única coisa que acontece é você pode atualizar, melhorar e a comunidade vai migrando entre os projetos. Isso aqui, existe uma empresa chamada Mainframe, ela até veio para São Paulo agora, ela é especializada em integrar essas blockchains e você criar essas aplicações descentralizadas. Isso aí, gente, isso é sensacional. Isso vale muito a pena estudar. E agora, o ápice vocês entenderam, então, que isso aqui são comunidades. As empresas deixam de ser empresas e passam a ser comunidades. Porque tudo roda por smart contract, tudo. Você cria a regra e todo mundo que participa dessa comunidade aceitou seguir essa regra. E a partir desse conceito, aí surge um outro conceito que é muito... Eu trouxe pela curiosidade mesmo. Eu também sou curioso, mas longe de ser especialista nisso, que é a questão da criptografia. O que acontece? Aqui, você não precisa... As leis nesse ambiente, elas são inquebráveis. Então, a partir do momento que você entra nesse ambiente de smart contracts para tudo, você não precisa mais de intermediários e as regras não são quebradas. Então, você chega num nível de... É como se fosse um êxtase ali de organização. Mais ou menos isso vem na questão de por que não precisa de governo? Porque as coisas se passam a se organizar de forma completamente fluida. Então, olha, você consegue unir várias partes, essas partes não se conhecem e todos esses contratos eles são executados automaticamente e você também não precisa desse intermediário de confiança. Isso aqui é um nível altíssimo de filosofia ali da tecnologia. Isso ainda, quando isso estiver integrado com o IoT, com os robôs, então isso aqui promete muito num futuro de longo prazo, porque isso é uma questão, isso é bem complicado. E também existem a questão, por exemplo, de resolução de conflitos. Eu não preciso mais de um juiz ou as maneiras como são resolvidas hoje. Já existem várias plataformas, questão de arbitragem descentralizada. Nesse caso, a arbitragem ela é como que eu vou... por exemplo, uma briga de casal, são essas... ou então algum crime que ninguém sabe o que realmente aconteceu. Então, você precisa de alguma solução que precisa de um júri. Aí existe várias plataformas de arbitragem descentralizada. E pessoas participam dessas redes de arbitragem e elas vão ganhando reputação. A reputação ela é uma das principais características para o futuro descentralizado. Porque num ambiente onde tudo que você faz fica registrado para sempre, então você tem que... A reputação da sua identidade digital, a reputação do que você faz, da sua vida digital, o que for para a rede, tá lá para sempre. Essa questão ela é de extrema importância e ela vai dar o valor do
do seu voto, por exemplo. O valor da sua identidade digital vai estar relacionado à sua reputação. Essa questão da reputação tem grandes discussões também em torno disso aí, porque a partir de agora, a partir desse momento, tudo vai se tornar imutável. Aí, agora que acabou um pouco essa parte filosófica aí, se alguém quiser perguntar, eu vou entrar em investimentos. Eu sei que vocês estão interessados nisso, mas se alguém quiser discutir um pouco do que foi falado até agora aqui, porque a parte de investimento vai ser rapidinho. Não, então eu vou pular, então. Alguém manda um recado aí no grupo, aí no chatzinho, só para eu ver se está online. Boa. Investimento em criptomoedas, né? O pessoal fica interessado, achando que a Bitcoin vai chegar lá em 1 milhão, 10 milhões, e eu acho isso, mas a vida do investidor de cripto não é só isso, não. São muitos altos e baixos, né? No curto prazo, ela tem uma volatilidade absurda. Então, o que acontece? Se você pretende entrar nesse mercado, você tem que estruturar muito bem como investir nisso. Já existem regras aí na Receita Federal também, então tem que acompanhar ali com o contador muito bem como que vocês vão fazer. O que acontece? Eu vou ser bem breve nessa questão, porque que o Bitcoin ele é fantástico num cenário econômico também. Existe a questão do hard money. O melhor dinheiro é aquele mais difícil de se produzir. Toda vez que eu crio dinheiro, que eu emito dinheiro de alguma maneira, aquele bailout que está escrito no primeiro bloco da Bitcoin, que foi salvar bancos, o governo salvar bancos, ou seja, criou dinheiro. Toda vez que eu crio dinheiro, eu desvalorizo o dinheiro. E se o dinheiro é a minha reserva de valor, e as pessoas, né, minha comunidade ali, os membros ali no mundo, estão usando o dólar, o real, a libra esterlina como reserva de valor, e eu crio dinheiro, eu estou desvalorizando o dinheiro das pessoas. É o desrespeito ao dinheiro das pessoas. Eles estão te enganando. E eles fazem o que eles querem. Então, numa comparação entre moedas, sobrevive a que tem a menor expansão monetária. É uma simples análise de investimento, só que você joga um longo prazo. Se tem uma moeda que tem uma expansão monetária de 5% e a outra tem de 7%, 10%, às vezes fica pouco perceptível, mas depois de 10 anos, um dólar, por exemplo, deixa de valer R$2 e passa a valer R$3,70, R$4. Por quê? Muito a ver com a questão da expansão monetária. E essa é a expansão monetária que a gente conhece. Ó. Do ouro é na casa dos 2% ao ano. Inclusive, a produção de ouro cresceu nos últimos 10 anos, consecutivamente. A do dólar está na casa dos 5%. Os países desenvolvidos, a expansão monetária deles é na casa de 5% ao ano. E os menos desenvolvidos, né, os em desenvolvimento, é na casa de 7% a 15%. E a Argentina, por exemplo, na casa dos 30%. E qual que é a expansão monetária da Bitcoin? Ela é perfeitamente definida. Ela, atualmente... Venezuela, 10 milhões. Oi? Venezuela, 10 milhões por cento. 10 milhões por cento, né? O que é a expansão monetária da Bitcoin? Essa linha laranja aqui, ó, que eu não falei lá no começo, essa linha laranja, ela é a expansão monetária da Bitcoin.
atualmente está entre 4% ao ano. Hoje, a gente tem emitido ali 18 milhões de unidades de Bitcoin e vai chegar no máximo de 21. Daqui a 4 anos, vai chegar um pouco mais de 20 milhões, então vai ficar faltando muito pouco Bitcoin para ser emitida. Nesse halving de agora, a expansão monetária da Bitcoin vai cair para menos do que a expansão monetária do ouro. Ou seja, vindo desse conceito aqui, que na comparação entre as cestas de moeda sobrevive a que tem a menor expansão monetária, a expansão monetária da Bitcoin vai ser menor do que a do ouro. E o ouro é a grande reserva de valor mundial, com um market cap, né, com um valor de mercado total de 8 trilhões de dólares, sem contar em outros trilhões de dólares de derivativo de ouro. E a Bitcoin hoje tem um valor de mercado de 200 bi dólares. Então, é coisa para ela empatar com o ouro. E a gente viu aí, o Vinícius falou lá no início, sobre a questão de envio de bitcoins, o quão mais fácil a questão de envio, etc., em relação ao ouro, ela efetivamente ela é uma reserva de valor melhor do que o ouro. A Venezuela, inclusive, ela fez o ouro do mundo, ele está distribuído em alguns cofres. Os países, eles armazenam o ouro ali, uma parte desse ouro, e outra parte do ouro que, teoricamente, esses países têm, está guardado em cofres pelo mundo. A Venezuela tem grande reserva de ouro e ela requisitou para Inglaterra para enviar o ouro dela nesse ano, agora, no passado. Eu acho que foi esse ano, 2019. E a Inglaterra recusou esse envio de ouro. Ela falou, eu sei que o ouro é da Venezuela, mas eu não concordo com essa ditadura de vocês, então não vou mandar, não. Arruma a casa aí primeiro, mas o ouro de vocês está guardado aqui comigo em segurança. Mas a Venezuela não teve acesso a esse ouro. É um título de ouro que hoje está ali travado, meio que bloqueado na justiça. A Bitcoin, você efetivamente tem esse título. Você tem diretamente o ativo guardado na sua custódia. Então, ele é seu. Não tem ninguém para. Não é um lastro, não é um papel lastreado, é o ativo em si. Então, esse poder de você armazenar o ativo, isso é gigante, isso tem um valor imensurável. Então, ela é maior do que o ouro. E questão de valor de mercado, para ela bater o ouro ainda, falta muito ainda, né, Vinícius? A gente fez a conta, são, acho que é 50 mil, uma Bitcoin para... Falta bastante, é a casa de trilhão no mercado. A Bitcoin, para empatar em valor de mercado com o ouro, é uma Bitcoin de 400 mil dólares. Então, ela tem um potencial, já que ela como reserva de valor, ela é melhor do que o ouro, até na questão de expansão monetária. Então, cabe lembrar uma coisa interessante, cara, que você está falando. Essa semana, a China sempre foi muito avessa ao Bitcoin. E teve uma decisão jurídica dentro da China que meio que enxerga o Bitcoin como uma reserva de valor. Então, isso pode ter uma implicação no país assim, bem, bem grande. Sim, o diretor, na mesma semana que o Trump falou que Bitcoin, que o lastro da Bitcoin é no vento, falou alguma coisa assim, o presidente do Fed falou que a Bitcoin é uma reserva de valor também. Então, teve bastante meme sobre isso aí, porque o Trump não está entendendo nada, né? E aqui é para vocês assustarem um pouco. Essa aqui é a expansão monetária depois da crise de 2008. Não sei se vocês estão vendo aqui certinho do mouse, mas até 2007, o dinheiro no mundo, a base monetária mundial era em torno de 5 trilhões de dólares. De lá para cá passou para 20 trilhões de dólares. Isso foi o efeito da crise, trazer injeção de liquidez para o mercado para amenizar a questão dos ciclos econômicos
E aí tem bastante coisa tem muita coisa para falar sobre o assunto, mas aí eu vou, como a ideia era trazer a discussão aqui, né, para a fundação, aqui para o núcleo, né, dos amigos ali do núcleo, e o pessoal de fora também, eu trouxe algum material para vocês acompanharem, poder estudarem mais. Faltou isso aqui, ó. Após séculos, né, e inúmeras tentativas, a humanidade de fato inventou o verdadeiro dinheiro. A Bitcoin, eu falei ali de DAO, de Lex, de tokens não fungíveis, eu falei de um monte de coisa. Mas a Bitcoin, por si só, ela é maior do que aquilo ali. Muita gente fala comigo assim, eu não acredito na Bitcoin, eu acredito na blockchain. A blockchain, ela é assustadoramente fantástica. E a Bitcoin, ela consegue ser mais fantástico ainda, porque ela é a invenção que o homem passou milênios, séculos tentando inventar. Agora, de fato, ele inventou o dinheiro. E tá aí, ninguém mais vai tirar do ar. A quantidade de emissão de Bitcoin é essa, e você vai ter a hora que você quiser ter. O mundo está percebendo isso aos poucos, e começa sempre no topo da pirâmide, né? Começou ali pelos hackers, pelos inovadores ali, e depois, logo depois, já caiu nas mãos dos banqueiros. Os banqueiros já sabem disso há bastante tempo, já investem na tecnologia, e hoje a gente tem uma informação muito escassa. O que a gente vê em televisão são matérias fraquíssimas que não chamam atenção para a população do quão importante é o Bitcoin, o tanto que é o tamanho que é a revolução disso. É porque eles estão esperando para você poder comprar ali um fundo. Tá todo mundo acumulando. Eles estão acumulando para chegar para você comprar e investir depois. Primeiro, até a CVM regular aqui no Brasil alguma coisa, para o pessoal começar a poder fazer fundos de investimento na área, a Bitcoin já vai estar num outro patamar. Depois, quando o banco de varejo começar a vender Bitcoin para o cliente, ela vai estar num outro patamar. A Bitcoin ela é deflacionária. Então, e a informação ela é escassa porque eles estão comprando. Todo mundo que conhece está acumulando Bitcoin. Fica aí o alerta. Pode falar rapidinho? Pode falar, claro. Não, isso aí vale para Bitcoin, mas não só Bitcoin. Por exemplo, eu estava falando da Tezos aí. Eu estava brincando com o Léo ontem, mas o BTG investiu para botar 1 bilhão em ativos imobiliários na Tezos. Então, assim, essas notícias não saem na mídia tradicional, entendeu? A gente acompanha a mídia especializada em criptomoedas. Mas quando essas coisas começarem a acontecer de fato, começarem a refletir no preço, já vai ser tarde, cara. Não vai dar mais para pegar tanto a subida. Não, com certeza. E outra coisa, outro detalhe muito importante também é a questão de como é um ambiente incrível, gigante para empreender. É altamente viciante. Depois eu acredito que o pessoal que vê o vídeo aqui vai ficar interessado, vai agarrar em material e não para, porque eu estou um tempo nisso e não paro, é o dia inteiro estudando, e sempre coisa nova, conhecimento novo. E no fim das contas é o desenvolvimento tecnológico para melhorar a humanidade. Igual foi a invenção a descoberta do fogo, igual foi as grandes invenções da humanidade ali, né, que trouxeram grande espanto dos governantes e tudo, é se adaptar para conviver com isso. No Brasil, tem um ambiente legal para começar a empreender na área. Eles têm essa proposta muito vindo do pessoal do ambiente de startups ali, querem tornar um ambiente
crypto-friendly ali, né? Porém, é muito mal regulado, os legisladores não entendem do assunto, e as primeiras discussões são quanto à lavagem de dinheiro, uso para crime. Está saindo na televisão agora só matéria absurda sobre Bitcoin, e eles explicam como se fosse o maior bicho de 7 cabeças ali, né? Sobre aquele questão do hack, do Moro, etc. Aí do Telegram, etc. Aí eles falam como se a Bitcoin fosse um bicho de 7 cabeças usado por criminosos. Mas isso, criptomoeda, Bitcoin, vai ser do dia a dia de todo mundo, e estamos escrevendo essa história. E acontece o seguinte, outro dado importante nessa questão toda é que é software. Software é muito simples de trabalhar, educação, trazer educação na área de software para as pessoas entenderem o que é o assunto. Por quê? O Brasil já está completamente atrasado com hardware. O hardware já é praticamente impossível, é impossível acompanhar os países desenvolvidos. Até mesmo os governos não acompanham muito, as empresas que dominam a questão de hardware. Eu sou engenheiro eletrônico, queria trabalhar com inovação. Eu não sou um super gênio, então como que eu ia inovar em hardware, sendo que o primeiro microchip brasileiro foi lançado lá em Itajubá em 2010, no ano que eu entrei na faculdade, 2011 que eu entrei. Então, e já existia microchip desde a década de 70 no mundo. A gente está completamente atrasado. Eu conversei isso com o meu coordenador quando eu formei. Falei, eu vim para cá porque aqui vocês fizeram o primeiro microchip do Brasil. Aí ele falou, essa empresa quebrou. E o que a gente vê hoje no mundo? A Bitcoin é o item mais escasso que existe. É muito difícil, é uma corrida contra o tempo para você conseguir acumular o máximo de Bitcoin que tem. E alguns dados que eu vi, Estados Unidos e Japão têm cerca de 90% do Bitcoin do mundo, enquanto o Brasil tem 0,5%. Então, e nesse ambiente todo, a primeira regra que surge, a primeira regulação que surge é a questão da Receita Federal. Está certíssimo, porque o pessoal comete crimes de lavagem de dinheiro com o negócio, então eles têm que criar as medidas deles. Só que essas medidas elas atrasam o desenvolvimento de projetos, de startup, e dificultam a população brasileira a ter Bitcoin. Ao invés de vir medidas de desenvolvimento, programas de aceleração em projetos com criptomoedas, campanha para o pessoal adquirir, ter, não. A primeira movimento do Estado é a regulação negativa dessa maneira. Então, como o negócio não anda o negócio anda num ritmo muito lento, e os legisladores não entendem nada, o que é o assunto, é crítico ver o que acontece ali. Então, o país está escrevendo hoje um futuro pobre, novamente, porque é uma coisa simples de se ter, não é tão complicado, tão complexo, igual é o hardware, e a gente, de novo, está ficando para trás. É muito mal discutido. Essa que é a crítica que eu vejo no mundo, porque a Bitcoin está aí, os criptoativos estão aí e ninguém mais tira. Vinícius. Fala, Léo. Quer filosofar um pouco aí? Bom, se eu começar a falar, eu não vou parar. Então vamos deixar o pessoal para fazer pergunta. Mas eu gostaria também de ouvir o pessoal, mais do que eu, assim. Sim. Então, pessoal, vamos abrir para pergunta, então, para a gente conversar. E eu vou só passar o seguinte, ó. A gente vai disponibilizar esse slide, essa apresentação. Aí aqui, ó, tem outros materiais, ó. Aqui esse Blockchain Talks aqui, investimento em criptomoedas, eu fiz
representando a Blockchain BH, junto com o pessoal da Blockchain Academy. Então, ficou um meetup muito bom, muito bem feito, com um conteúdo muito bom. Então, para quem quer começar a investir, ali tem bastante coisa. Tem também aqui, ó, criptonomia, as propriedades do dinheiro. Eu e o Antônio Hoffert, que somos parceiros aqui na Blockchain BH, fizemos um meetup também discutindo cada uma daquelas propriedades que o Vinícius apresentou lá em cima. Ficou muito legal também. A Blockchain BH tem vários materiais aqui no nosso site. Tem esse vídeo aqui, que quando alguém me pergunta o que é, eu mando esse, porque ele simplifica bem o poder que tem a Bitcoin, do Fernando Ulrich, que é a maior referência aí no Brasil. Tem um outro vídeo dele, que é excelente também. A maior crise financeira global está por vir. Vocês têm que ver esse vídeo. Foi de lá que eu tirei aquele gráfico ali da expansão monetária. Tem esse vídeo aqui também, The Bitcoin Standard, que esse autor aqui ele fala sobre o livro que ele escreveu, e tem o canal O Futuro Descentralizado também, que tem bastante material legal. Aí tem os livros, o Bitcoin é moeda na era digital, o Criptonomia, dos primórdios do dinheiro à economia pós-blockchain, que é do Antônio, da Blockchain BH. Tem esse livro também, O Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. Define perfeitamente como a Bitcoin vai reagir num cenário de crise. Um cenário de crise global, onde as moedas tendem a expandir muito mais do que já estão expandidas, como que a Bitcoin vai reagir. E tem aqui o padrão Bitcoin. Esse modelo aí, eu fiz uma palestra no BDMG semana passada, retrasada, falando sobre essa questão de o padrão Bitcoin. O dia que as moedas, do jeito que a gente conhece hoje, dólar, euro, vão perder o sentido dessa maneira que a gente conhece hoje, porque falar de uma Bitcoin valer 20 milhões de dólares, 10 milhões de dólares é um pouco assustador. Eu acredito muito que é possível, mas o dólar e as moedas eles vão ter que se reinventar. Eles vão se reinventar antes, porque não faria sentido. E aqui é a bibliografia de onde que eu usei, eu tirei algumas imagens daqui de hoje. Espero que todo mundo veja esse material aí, que é muito bom mesmo. Alguma dúvida? Que eu vi que o pessoal levantou a mão aí, quem foi? Tá me ouvindo? Tô sim. Beleza. Legal, não sabia que vocês eram de BH, eu também sou de BH. Eu sou do Rio, na verdade. Eu tô... boto fé. Só que eu tô em São Paulo, tô trabalhando aqui agora. Massa. Então, uma pergunta seria o seguinte, será que já tem, ou tá para ter um aplicativo, por exemplo, para transferir pagamento em Bitcoin direto, como tipo o PicPay, que é tipo rápido por QR Code e você chega a receber rápido assim de um dia para o outro? Existe essa possibilidade? Qualquer wallet de Bitcoin faz isso. Então mas não chega a ter um aplicativo para isso. Tem vários. Esse que eu te falei no início da Zapo, né? XAPO, é um deles. Eu perdi então. O que eu mais indico, que assim, ele é bem simples, se chama Mycelium. Eu vou digitar aí no chat. Ele é bem tranquilo, assim, ele é só para Bitcoin, tá? Qualquer criptomoedas, ela tem um aplicativo para você transacionar a cripto. Porque o que é a cripto? Ela nada mais é do que uma informação, né? Você tem uma informação ali de um ativo que está saindo de um lugar para outro. Essa wallet, ela faz a condensação desse, digamos assim, desse livro-razão. Então, você tem ali o que a gente chama de chave privada. A sua chave privada, ela fica escondida e protegida dentro dessa carteira, que é uma carteira digital, e você, com essa carteira, você vai conseguir tirar e colocar bitcoins. Ou outras criptomoedas. A gente está falando Bitcoin porque é mais fácil. Se você quiser, quem é que está falando agora? Felipe? Felipe,
Felipe, Felipe, você tá com um celular aí? Teu celular é qual? É Android ou Android. é Android? Se você quiser somente a termos de exemplo, eu te recomendo você ir no Google Play agora, tá? E baixar um aplicativo chamado Nano Wallet. Eu vou fazer uma transferência daqui para você e você vai ver como é que funciona tão simples. Poderia ser uma carteira de Bitcoin. Eu não uso Bitcoin porque a blockchain dele é um pouco mais lenta e para exemplo de palestra não é legal, tá? Mas é a mais segura, é a mais bacana. Então, pode baixar aí a Nano Wallet ou quem quiser aí que estiver no chat, quiser baixar também, fica à vontade, que eu vou transferir uma pequena parcela aí relativa a 10 centavos, 5 centavos de nano, para vocês verem como é que é o funcionamento de uma criptomoeda. Beleza, Uma já tô baixando. pergunta. Fica à vontade. Não entendi a parte quando tu falou assim, ó, que o blockchain é uma tecnologia de validação global, onde todo mundo faz a segurança e a validação dela de maneira descentralizada. Tá, foi o Léo que falou, né? Alguém falou, Tá. mas como que as pessoas fazem essa validação, essa segurança da troca de informação ali, se não é todo mundo que está conectado ao mesmo tempo na internet, entendeu? Quem é que faz a validação? Quem tem esse poder? Então, vamos lá. Existem blockchains centralizadas e existem blockchains descentralizadas. As DLTs, que foi o que o Léo falou, normalmente são blockchains privadas, então elas não são, são descentralizadas. Descentralizada é porque digamos assim, existe um software, esse software se chama, agora eu não estou me recordando o nome, mas basicamente você baixa todo o histórico de transação do Bitcoin. Tá? Vamos falar da blockchain do Bitcoin porque é a blockchain primeira, é a mais fácil da gente entender. Então, todo mundo que baixa esse software no seu computador, ele vai poder verificar as transações do mundo inteiro. Então, ele está validando essas transações. Se eu faço isso aqui no Brasil e alguém faz isso no Japão, a gente está sendo um que a gente chama de node, né? Um nó da rede. Esse nó é o nó validador. Esse nó validador, ele faz isso sim ao mesmo tempo. Então, todo mundo está validando todas as transações. No caso do Bitcoin, quem insere as transações no bloco são os mineradores, tá? Eles inserem essas transações e todos esses nós da rede, eles fazem essa validação para ver se está tudo ok. Beleza? Mas Então, isso é em tempo real? tempo real. Uma prova real? Sem tempo real. Você pode bater. É uma coisa tão surreal, parece, sabe? Eu não consigo visualizar isso em grande escala. É porque justamente por isso que é o legal do Bitcoin. Ele é inovador, né? É uma tecnologia nova. Então, por isso a sua dificuldade de entender. Mas, basicamente, seria mais ou menos assim, Débora, para ficar mais fácil para você entender. Então, deixa eu ver se eu Imagina entendi. que você tem um Excel do Google Chrome, tá? Você tem o Excel do Google. E aí, você... Quer ver? Ô, Léo, você pode parar de compartilhar sua tela por um minutinho? Posso? Deixa eu tirar aqui. Eu vou tentar abrir aqui. Não, acho que agora eu não vou conseguir. Não vou conseguir porque eu não estou logado no meu usuário aqui. Mas enfim. Você. Deixa eu só tentar aqui rapidinho. Eu vou falando enquanto isso. Você abre o Excel no Google, tá? Esse Excel. E aí, todos nós 7 aqui, a gente compartilha das mesmas informações. Tá bom? Até aí tá entendendo, Débora? Sim. E toda vez que alguém atualiza isso, todo mundo visualiza, tá? E aí, digamos que a gente tem algumas regras. Eu estou abrindo aqui para você ter uma ideia. Léo, acho que você ainda tá compartilhando aí, por isso que eu não estou conseguindo. Então, eu vou liberar para você. Não pode ser atualizado com um erro, com um furo, uma coisa. Oi? Ele não pode
ser atualizado com furo, porque erro não existe numa plataforma desse tipo, né? Léo, ainda tá compartilhando o teu ainda aí. Não Tira liberou. aí. Não. Eu não tô sabendo direito aqui, não. É na parte de cima, Léo. Tá abrindo aí. Opções de visualização. Mas enfim, eu vou falando e se vocês não entenderem, a gente vai pegando. Mas eu abro é como se fosse um grande Excel distribuído a nível mundial. E tudo que alguém faz nessa planilha, todo mundo vê. Então, digamos, se essa planilha tá aberta aqui, tá eu aberto, o Leonardo aberto, o Anderson aberto, a Débora aberto, o Thiago aberto, todo mundo aberto. Se eu escrever qualquer coisa nela, todo mundo vai ver. Só que, digamos assim, vamos complexar um pouco. Digamos que eu estou compartilhando informações financeiras. E aí, toda vez que eu boto alguma coisa nessa planilha, é o que está realmente acontecendo. Então, assim, eu enviei dinheiro para o Anderson, eu vou botar lá, enviei R$10 para o Anderson. Aí o Anderson tem R$10 agora. Aí ele vai pegar esses R$10 e ele vai enviar 5 para a Débora. Aí ele vai falar assim, enviei R$5 para a Débora. Depois que ele enviou os R$5, a Débora tem R$5. Só que aí a Débora é malandra. Ela vai pegar e vai botar assim, eu enviei R$5 para o Thiago e R$5 para o Vinícius. E continuo com R$5. Só que aí todo mundo está vendo essa planilha. E aí a gente vai falar assim, Débora, você está descumprindo com as nossas regras. Então você está fora da nossa rede. É basicamente isso que acontece. A diferença é, na blockchain, a Débora nunca vai conseguir, pelas próprias regras do software, fazer uma divisão de R$5 para o Thiago e R$5 para mim ao mesmo tempo. Entendeu? Certo. Essa é a única diferença. Mas a ideia da planilha, com todo mundo a planilha aberta, é a mesma coisa. Só que ao invés de ser uma planilha, é um programa. Esse programa fica rodando no teu computador de forma automática e ele fica monitorando toda a rede. E através dele você consegue saber se alguém está tentando burlar, se alguém está tentando fazer alguma coisa de errado. E você pode indicar para a rede e a rede tem capacidade de tirar essa pessoa. Tá. Mas eu acho que não foi respondida a minha pergunta. Tá, então pergunta de Saber novo. sobre a validação, não é isso? Como é que todo mundo valida a informação de todo mundo descentralizado? Então, valida porque todo mundo faz o download. Centralizadora. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo chegar nessa parte aí, nesse detalhe. Um de nós não está no grupo. Faz uma utilização que não tem uma validação não está. Olha só. Não faz sentido. Alô? Alô? Alô, estão ouvindo? Eu tô ouvindo. Deixa eu voltar. Que aí é o seguinte. Como é que funciona? Vamos supor que a gente está em algum bloco aí, né? Vamos minerar um próximo bloco. Uma informação que eu coloco no bloco é enviar tantas bitcoins para a minha carteira. Vamos supor que 50 bitcoins para minha carteira. E o Vinícius vai minerar o bloco dele, ele coloca enviar tantas bitcoins para minha carteira. A Débora vai minerar o bloco dela, ela coloca enviar tantas bitcoins para minha carteira. Outra informação que a gente coloca no bloco é o timestamp, que é o horário. Outra informação que a gente coloca no bloco é a informação do bloco anterior. A gente coloca o resultado final do bloco anterior. Então, todo mundo coloca esse mesmo resultado final no nosso bloco agora. E a gente coloca também as outras transações da rede. Ou seja, todo mundo, cada um escreveu o seu bloco. E aí começa uma loteria, que é quem descobre a nonce, que é um número. Quem descobrir esse número primeiro, que vai resolver uma equação matemática, é um número muito difícil de descobrir. Supercomputadores no mundo inteiro ficam ali, em média, 10 minutos processando até conseguir descobrir. Tem vezes que eles descobrem com 5 minutos.
deram sorte. Mas em média 10 minutos ali fica ali supercomputadores tentando descobrir aquilo. O que acertou o número, ou é como ganhei na loteria, ele mostra para todo mundo, acertei o número. Aí todo mundo fala, acertou mesmo. E começa a minerar o próximo bloco. Entendeu? Então, é uma loteria de quem minera aquele bloco. Então, cada um escreve o seu bloco mandando Bitcoin para si próprio. As Bitcoins da criação. Essas Bitcoins que são criadas ali. Então, aí a gente começa uma disputa para ver quem consegue minerar esse bloco. Tá. Débora, Então, deixa eu ser mais clara. Como eu, aqui na minha casa, sentado no meu sofá, consigo validar uma transação do Bitcoin, da blockchain? Léo, tenta tirar essa parada aí. Eu quero mostrar uma parada pra Débora, cara. Tá, vou liberar. Vai lá. Entendeu? Tipo, como a gente, pessoa física, valida isso? Léo, Débora, eu vou te mostrar agora. Conectado na internet Talvez mesmo. vai Como? te mostrar. Tá vendo esse site aí? Tá aparecendo pra vocês? Uhum. Isso aqui são 9.459 nodes. Esse é um site que ele mapeia todo mundo que está ligado na rede Bitcoin. Então, todos esses computadores no mundo inteiro hoje estão validando transações de Bitcoin. Basicamente, imagina que esse pontinho... Ó, aproximando aqui no Brasil, aqui. Imagina que esse pontinho aqui seja você, com seu computador ligado. Tá? Só que, claro, o ponto... ele está mostrando mais forte, né, onde tem mais gente. Então, a gente vem aqui para os Estados Unidos, que foi o que o Léo falou, 90% lá e tudo mais, é onde tem a maior quantidade de indivíduos tendo uma rede validando Bitcoin. Por que ele é diferenciado? Porque isso aqui que você está vendo é feito pela Visa, pela Master, pela Stone, pela Cielo, pela rede. São entes centralizadores que fazem a mesma coisa que você está vendo nessa tela. Eles validam as transações. E aí, se a gente clicar aqui, ó, olha que legal isso aqui. Live. Agora eu tô entendendo. Agora tu vai achar mais bacana ainda. Bom, se minha internet permitir, né? Vamos ver. Ai, aqui mostra as porcentagens, ó. Estados Unidos, Alemanha. Não, a gente nem aparece. Bom, esse live map aqui... 0,5% só do Bitcoin. Isso aqui é bacana. A China entrar, ela leva o resto. Estão vendo esses negócios piscando aí? Olha que top. Parecendo Matrix. avião. Matrix. Então, tudo isso aí são transações de Bitcoin que estão rolando no mundo agora. É real? É real. Só uma pergunta. O meu Bitcoin, então, na blockchain tem um registro de quem era o meu Bitcoin, mesmo que seja fracionado. E quando eu passar para alguém, assim vai ser. Oi? É isso que a blockchain faz? Oi? A blockchain, por exemplo, o Bitcoin que eu tenho, ela sabe de quem eu comprei o Bitcoin. Teoricamente, sim. Eu vou abrir outro site aqui para você que vai mostrar essa sua... Eita, desculpa, gente. Fiz cagada. É porque esse troço aqui ele não ajuda também. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Tem outro site aqui que vai ajudar você. Por que tu só anda no anônimo? Hã? Não sei, é mania. Sérgio Moro tá de olho assim. Coitado, ele vai me achar fácil. Eu tô no IP da minha empresa, jogando a mão no computador da minha empresa. Não posso nem fazer nada errado aqui. Vamos lá. Cara, aqui... Vamos ver, explorador. Explorador de Bitcoin. Tá vendo esses dados aqui? Tudo isso aqui são transações de Bitcoin, tá? Ó, se eu clicar numa aleatória aqui, vamos clicar numa aleatória. Cliquei numa aleatória. Essa transação aqui, ela saiu desse endereço e foi para esse aqui. São 12 Bitcoins, ó. 115 mil. Caraca, demos sorte, hein? Uma transação de 115 mil acabou de ser feita na rede Bitcoin. Manuel Silva. 115 mil dólares. Infelizmente não. Ó, Que babado. e aqui, olha que legal. A gente sabe quanto que entrou, né? Taxa total de entrada, total de saída. O cara pagou para transacionar 115 mil dólares, 81 centavos de dólar. Aí agora vocês pegam essa mesma transação, é o exercício para casa de vocês, tá, gente?
peguem 115 mil dólares e tentam fazer isso via SWIFT. Transferência do Brasil para o Japão. Quanto tempo vocês vão levar e quanto vocês vão gastar? E aí depois vocês voltam com a resposta para mim. Aqui entra o poder da tecnologia, a dor que essa tecnologia vai resolver. Exatamente. Exatamente isso. Celeridade e economia, né? De taxa. Muito, muito, muito. Transações Os bancos internacionais estão são comprando absurdas. Bitcoin. Alguém baixou aí a carteira que eu falei da Nano? Eu baixei. Já tô até com minha carteira que também. É? Apostas. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos tentar fazer um teste, tá? Você tá com câmera aí? Tô sim. Peraí que eu tenho. Eu vou fazer um stop share da minha tela. Aliás, eu nem preciso. Aparece na sua câmera aí. Liga a sua câmera. Peraí que eu Volta tenho. um pouquinho da tela anterior. Eu? Isso. BitNodes. Essa aqui? Isso. Vê se Ué. tá. Rolou aí? Não, essa noturna, né? Ou não? Deixa eu ver. Cadê você? Não tá aparecendo aqui, não. Eu já liguei. Quem? O Thiago? Felipe? Ah, Felipe, calma aí, Felipe. Não tá aparecendo você aqui. Deixa eu ver. Agora foi. Vamos ver. É porque sua câmera tá um pouco embaçada. Não sei se vai dar muito certo. No seu celular, quando você baixou a wallet, tem aí a parte de receber? Tem. Tem? Então a gente vai tentar de dois modos. Vamos tentar pelo QR Code primeiro. Bota o seu QR Code na tela aí. Vamos ver se eu consigo fazer uma transferência para você. Na câmera. Eu tenho o endereço também, se você quiser. Hã? Eu tenho o endereço, aquele número. Não, tenta pela câmera. Põe tudo. Onde tá? Depois. Desse jeito? Calma aí, rapaz. Aconteceu algum problema aqui na minha carteira aqui. Tá. Na hora que for, você me dá um toque. Foi. Bota aí. É um bagulho de outro mundo mesmo, né? Uhum. Conseguiu? Tua câmera não tá aparecendo mais. Sumiu. Uai. Cadê você? Não, vamos fazer um ao vivo. Eu tô me vendo. Aqui. É? Deixa eu tentar abrir aqui de novo, então, porque eu não tô te vendo, não. Vamos explorar esses sites aqui, ó, pra gente Vamos estudar. ver os dois. Ó, vou tentar parar aqui a transmissão da tela para ver se eu consigo te ver melhor. Cadê? Tá. Apareceu. Só que Beleza. bota aí. Fica na tela. Segura aí, tá certinho. Segura só um pouquinho. Agora o Felipe fala. Quê? Felipe, fala aí. Calma aí. Opa. Segura aí. Tô segurando, tô de boa. Eu não sei se vai pegar porque tem o negócio da função espelho, né? Ah, boto fé. Não, bota um pouquinho mais para trás, só um pouquinho mais. Eu vou tentar diminuir minha tela, calma aí. Pô, apagou. Apagou, calma aí. Você tem que ficar falando. Que Hã? Na verdade é porque quando ele fala, a tela pega a imagem de quem tá falando. na verdade foi o celular meu que apagou, na real. Calma aí. Não tá indo pelo QR Code. Vamos lá. Deixa eu tentar. Então faz o seguinte. Copia o código que tá aí e manda no grupo. Já tá copiado. Manda aí. Ih, rapaz, eu esqueci que o meu WhatsApp não tá aqui. Mandei aí no chat aí, no Zoom. Tá, deixa eu só ver. Mas aí não atrapalha não, tá só mexendo meu pé aqui. Posso abrir o WhatsApp aqui também, se for o caso. Como é que tá? Não, pode deixar no grupo mesmo. Não tem problema não. Beleza. Vou pegar aqui, é porque eu tenho que copiar. É só para vocês terem uma ideia, assim, a intenção aqui é puramente didática. Para vocês verem como é que funciona, entendeu? Uhum. Cara, são dois códigos diferentes na real, né? Aham. É Porque o código público que você tem que passar. não é o Nano, é? Hã? Não é o Nano. Calma aí. Você foi em receive, não é? Então pera. Então, tem que ser em receive. Aí esse nano address, copy address. Então pera.
Esse que você me passou deve ser a tua chave privada, mas fica tranquilo, É. eu não vou te roubar, não. Calma aí que eu já vou te Esse é enviar o aí. código que você não pode passar nunca. Vacilei. Você vai em Receive, onde, debaixo daquela telinha mesmo, onde está o seu QR Code, tem um endereço. Tá? Não, underline e tal. É esse endereço. Eu tô me mandando ele através do WhatsApp aqui, porque eu tô no computador e tô no computador e no celular. Tô fazendo a mesma coisa. Mas, assim, basicamente, pra gente entender enquanto ele tá fazendo isso, gente, é o seguinte. Se a tela fosse melhor, se tudo fosse legal, eu conseguiria mandar para ele copiando o QR Code. Assim, foi puramente uma questão tecnológica. Mas, para a gente resolver isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o código que ele me mandou, tá? Já mandei. Vou copiar aqui no meu celular. Estou copiando e vou mandar para ele agora, tá? Como eu sou muito bonzinho, eu vou mandar 2 centavos para ele. Aê! Acabei de copiar o endereço dele. Estou mandando. Beleza. Tá? A Nano ela tem uma tecnologia diferente do Bitcoin, ela não funciona do mesmo jeito, não adianta eu ficar aqui explicando agora, mas quando chegar aí você me avisa, tá? Tá, tô guardando. Pode esperar aí uns 10 segundos, atualiza a tela, bota para baixo, que ela vai atualizar para você. Vou fechar e vou abrir o aplicativo. Nem precisa. Sim. Ó, ainda? Ah, chegou. Chegou. Bom, Vou galera, até abrir aqui o vídeo. isso aí é criptomoedas. Vou abrir o vídeo aqui para mostrar pra galera. Eu jamais conseguiria fazer isso com cartão de crédito a uma hora dessa. Acabei de enviar para ele aí, ó. 2 centavos. Esses 2 centavos vai virar R$2 um dia. Ou mais. Arrependimento de ter gastado meus bitcoins anos atrás. Quero botar um pouquinho aí. Uma graninha boa, não rico. Não, eu fiz muita merda já, eu perdi muito dinheiro com cripto, mas faz parte da vida, gente. Acho que a gente aprende mais do que às vezes ganhar até. Com certeza. Pessoal, da minha parte foi isso. Eu tô indo partindo, tô no trabalho, vou para minha casa. Eu vou deixar aqui meu WhatsApp, tá? Quem quiser, fica à vontade, tá ok? Pode entrar em contato aí comigo. Obrigada, Vinícius, valeu demais. Léo, só para de fazer gravação agora que eu vou deixar meu WhatsApp aqui. Então, pera aí, então. Valeu aí, pessoal. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa? Cadê o Léo? Eu quero que você faça isso uma vez por semana. Essa live pra gente é muito importante, cara. Toda semana trazendo uma novidade. Vamos tentar fazer um encontro presencial também. Você é de BH, Débora? Ai, amiga, presencial é impossível, porque eu trabalho home office e os bagulhos se concentram tudo no meu computador. E aplicativozinho no Play Store pra hackear os outros. Não é só. Débora, mostra a cara aí, Débora. Eu falo com você agora. Pera, vai mostrar Tá me vendo? Tô. Agora, meu Deus, que horror. Ó, vai, o mundo vai. Aqui é o nosso cantinho da... Então. Pessoal, valeu, obrigado aí pelo bate-papo aí, tá? Fica à vontade para me adicionar no LinkedIn, Vinícius Córdova mesmo, e mandar mensagem, se tiver dúvida é só falar. Valeu? Tá bom, valeu. Obrigada. Vai, galera. Obrigadão aí. Isso aí, pessoal. Valeu aí. Leonardo, mostra a cara. Deixa eu aparecer aqui também. Eu tenho que ficar controlando tudo aqui, eu fico perdido. Aqui, ó. Aí, ó. Tô aqui também, turma. Brigadão aí, valeu a oportunidade aí de apresentar para vocês, o pessoal do Núcleo Alumni ali, pessoal bacana pra caramba. Valeu aí, turma. Um abraço. Valeu, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Tá bom, valeu, boa noite. Falou, tchau, tchau.